Hoje resolvi aparecer. Vamos de mais uma aula de matemática. O conteúdo dessa aula hoje é sobre volume, medida de volume. Então, pegue o seu livro, seu lápis, sua borracha. Vá assistindo ao vídeo e sempre que necessário, pause, responda a questão no livro, depois dê um play, continue assistindo. Precisou? Pause novamente. Assim, dessa forma, quando você terminar de assistir todo esse vídeo, você terá terminado também de fazer sua atividade. Então, preparados? Trago, antes da atividade no livro, um exemplo bem prático sobre medida de volume, com um recurso que já utilizamos em outra aula. Vamos ver? Vocês lembram que já utilizamos esse material em uma outra aula, em um outro momento? Foi mesmo, isso mesmo. Já estudamos e vamos utilizar novamente este mesmo recurso para relembrarmos o que já foi estudado. Vejam só, aqui nós temos cubos, certo? Cubo. Eu quero guardar este cubo dentro desse recipiente retangular. Quantos cubos eu consigo colocar dentro desse recipiente? Qual a capacidade de volume que esta caixa retangular consegue ocupar se eu utilizar todos esses cubos aqui? Cabe todos os cubos? Vai sobrar algum? Vai faltar algum cubo? Para isso, vamos agora então encaixar. Já foram 2 cubos, 3, 4, 5, 6 cubos. Eu tinha 7. Qual a capacidade que esta caixa retangular tinha de armazenar essa quantidade de cubos? Só tinha capacidade de armazenar 6 cubos. Então, sobrou um cubo. Aqui, eu fiz a medida do volume contando a quantidade de blocos quadrados que ela consegue ocupar para preencher todo o espaço. Mas eu só posso fazer a medida de volume através de blocos quadrados, de blocos retangulares. E aí? Vocês conseguiram ver no nosso exemplo bem prático, nesse material que já utilizamos, não é isso? Como eu já falei, que volume de um objeto é a medida do espaço que ele ocupa. Então, esse objeto ocupa quanto de espaço dentro desse espaço aqui? Veja que nós utilizamos como medida, como unidade de medida, esse bloco, certo? Mas ficou uma pergunta no ar. Eu só posso utilizar como unidade de medida o bloco quadrado ou o bloco retangular? Não. A unidade fundamental das medidas de volume é o metro cúbico, que a gente abrevia com a letra M minúsculo, acrescido do numeral 3 na parte superior. Vejam que aí ao lado nós temos um cubo. Esse cubo está sinalizado que nós temos o comprimento, a largura e a altura medido em 1 metro. O metro cúbico é o volume que tem 1 metro da aresta. Mas e aí, novamente, o que é a aresta? Veja que o cubo ele é formado por várias faces. O encontro de cada face gera uma linha. Esta linha aqui é o que eu vou chamar de aresta. Quando eu falar em metro cúbico,
está dizendo que esta linha tem 1 metro, certo? E então, como é que eu calculo o metro cúbico deste sólido geométrico? Eu vou multiplicar o comprimento, aqui na base, o comprimento, a largura e a altura. 1 vezes 1 vezes 1 da altura, 1 metro cúbico. Entendido? Vamos adiante. Então, não só existe o metro cúbico como unidade de medida. Nós temos ainda o quilômetros cúbicos, o hectômetros cúbicos, o decâmetros cúbicos, os decímetros cúbicos, os centímetros cúbicos e os milímetros cúbicos. Vamos utilizar esse conhecimento agora nessas próximas atividades que iremos fazer? Não, mas você tem a obrigação de saber que eles existem, pois em outras aulas iremos estudar mais aprofundadamente esse conteúdo. Outra coisa que você precisa saber é que essas unidades, elas se transformam em unidades menores ou em unidades maiores. Para isso, eu executo a conversão dessas unidades, ou seja, eu transformo. E essa transformação acontece através da multiplicação ou da divisão feita por 1000, como eu vou mostrar agora nesta tabela. Então, aqui nós temos a abreviação de cada uma dessas unidades. E eu vou multiplicar ou dividir, a depender do que eu queira estar transformando, numa unidade maior ou numa unidade menor. Mas isso vai ser assunto para uma próxima aula. Vamos então ver o que é que a atividade no nosso livro pede. Vamos lá? Então, no nosso livro nós temos a seguinte reflexão. Veja a seguir construções feitas com blocos cúbicos de mesmo tamanho. Então, nós temos aí a construção 1, a construção 2 e a construção 3. Quantos blocos são necessários para fazer a construção 2? Ou seja, foram usados quantos blocos quadrados? Quantos cubos para fazer essa construção? Só 1, não é isso? E na construção 1, foram utilizados quantos blocos? Vejam que na construção 1, nós temos esse seguinte formato, não é isso? E aqui, quantos blocos eu precisei ter? Na construção 3, quantos blocos foram utilizados? Na construção 3, quantos blocos foram usados? Ele está neste formato? Na construção 3? Sim, não é isso? E aí, eu obtenho aqui quantos blocos? Tomando-se como unidade de medida de volume do bloco representado na construção 2, podemos dizer que na figura 1 foram utilizados 4 blocos. Na construção representada na figura 3, nós temos então 6 blocos. E vamos então para a atividade. O sólido representado abaixo pode ser chamado de bloco retangular. Para determinar o volume desse sólido, considere o volume de um dos blocos menores que o formam como unidade de medida, ou seja, esse bloco que está destacado na cor verde. Qual é o volume desse bloco retangular? Aí nós formamos uma figura, um bloco retangular, com a junção de vários outros blocos menores que ocuparam um espaço, não é isso? Tem um volume. Então, quantos blocos retangulares eu precisei para ocupar esse espaço? Vejam que aqui nós temos a face desta figura.
Nesta parte inferior, quantos blocos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na parte superior, também tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 na parte inferior, 6 na parte superior. Vejam que eu consigo visualizar que na parte de trás desse primeiro conjunto de blocos, eu também tenho mais outro grupo. E pela parte superior, eu consigo ver que eu tenho também 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não consigo visualizar essa parte inferior, mas eu consigo perceber que também tem 6 blocos retangulares. E aí, quantos blocos eu precisei ter para formar este bloco retangular? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui atrás, eu também vou ter quantos? No total, eu vou ter quantos blocos formando esse bloco maior, esse bloco retangular? Eu precisei de quantos blocos menores desse daqui para ter esse bloco maior. Questão 2. O cubo representado ao lado tem 1 centímetro de aresta. Olha novamente. A unidade de medida agora utilizada aqui vai ser o centímetro cúbico. Então, o que é o centímetro cúbico? Quer dizer que esta aresta, ela mede 1 centímetro cúbico, certo? Então, essa vai ser a unidade de medida utilizada para essa atividade. Tomando esse cubo como unidade de medida, escreva o volume em centímetros cúbicos de cada sólido a seguir. Com um detalhe, que nessas imagens aí, todos os lados estão visíveis. Não tem nenhum bloco por trás desses que nós conseguimos visualizar. E como é que eu posso fazer então? Posso contar a quantidade de blocos que deu este formato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, qual é o volume desta figura? Você vai responder utilizando a unidade de medida centímetro cúbico. Então, veja que é assim que eu vou representar, abreviar o centímetro cúbico. Agora você já consegue fazer o da letra B, não é isso? Vamos então para a questão 3. Observe ao lado a representação de um bloco retangular. Cada cubo que o forma tem 1 centímetro cúbico de volume. Letra A. Quantos cubos com 1 centímetro há em cada camada desse bloco? Vamos ver essa camada superior aqui. Quantos cubos eu tenho aqui? Eu consigo visualizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubos. Consigo visualizar 6 cubos. Vamos então para a letra B. Quantas camadas de cubos há neste sólido? O que são as camadas? Cada partezinha dessa, ó. Então, quantas camadas eu tenho aí? E agora? Letra C. Qual é, em centímetro cúbico, o volume desse sólido? Como você fez esse cálculo? Você vai multiplicar esta quantidade que nós temos aqui na base, que são quanto? 3. Quantos cubos eu tenho aqui nessa lateral? 2. 3 vezes 2. E na altura, quantos cubos eu tenho?
tenho um total de 8 cubos. Então, qual é a operação que eu vou fazer aqui? 3 vezes 2 vezes 4. Então, você vai fazer esta multiplicação. E na questão 4, lê a informação a seguir. Um bloco retangular tem um volume de 96 centímetros cúbicos. Outro bloco retangular menor tem um volume de 8 centímetros. Então, vamos novamente pegar o nosso recurso. Imagine que aqui é o bloco retangular que cabem 96 centímetros cúbicos. E essa medida que cabe aqui dentro, ela tem 8 centímetros cúbicos. Então, quantos blocos de 8 centímetros cúbicos eu precisei para preencher o espaço aqui? Então, que operação eu vou fazer aí? Eu vou ter que pegar esse tamanho total, que é 96 centímetros cúbicos, e dividir por 8. O resultado, eu vou ter a quantidade de blocos que eu vou precisar para preencher todo o espaço desse bloco retangular maior. E aí? Conseguiu compreender? Ainda não? Dou uma sugestão. No nosso canal ainda tem mais outras aulas sobre medida de volume. Acesse lá. Por enquanto, ficamos por aqui e até a nossa próxima aula de correção dessa atividade. Beijos e até lá!